E o Goldman Sachs e o Deutsche Bank apontam o fim da calmaria nos mercados de ações. Por outro lado, cresce a preocupação com a economia dos Estados Unidos, o que está tirando os investidores estrangeiros dessa apatia sazonal. Para a gente repercutir as movimentações dos mercados internacionais, a gente recebe aqui no nosso estúdio Marcos Moreira, sócio da Garten Capital, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Marcos. A gente sempre divide tela, mas dividir estúdio é mais legal ainda. Exatamente. Obrigado, Vitor, e todos os ouvintes da CNN pelo convite. Prazer imenso estar com vocês aqui Prazer hoje. É nosso. Marcos, queria entender esse movimento de apatia. O que acontece? A gente acompanhou logo depois daquele anúncio de Donald Trump, né, do chamado Liberation Day, em abril, Exato. os mercados em polvorosa. Depois houve uma certa normalização das negociações no mercado acionário, notadamente norte-americano. Mas o que explica tanto o Deutsche Bank quanto, por exemplo, o Goldman Sachs apontarem para esse novo momento de estresse? O que deve mudar a partir dessa consolidação, por exemplo, das tarifas que a gente já está agora começando a acompanhar, terem essa repercussão do ponto de vista da economia real, né? Vitor, inclusive esse estudo do Goldman e da Deutsche Bank trouxe a percepção de que a época dos caixinhos dourados eles podem estar acabando, né? Justamente porque quando nós analisamos os fundamentos dessa alta do S&P que nós tivemos desde o dia 2 de abril, né, o Liberation Day, que foi um dia de pânico. Eu estava em Nova York esse dia, inclusive, vi com os meus olhos o pânico no mercado, porque nós estávamos diante de um mar de muitas incertezas. De lá para cá, os fundamentos eles não melhoraram muito quando nós olhamos, por exemplo, os principais indicadores da economia norte-americana. O que nós tivemos foram principalmente o lucro das empresas de tecnologia sustentando essa alta mais expressiva do S&P, que inclusive foi um fator que as estrategistas do Deutsche Bank e do Goldman Sachs defendeu que sustentou essa alta do S&P, renovando máximas históricas, inclusive, né, nos últimos meses, mas, de fato, a inflação por lá ainda está longe da meta. Quando nós analisamos a estrutura inflacionária, ainda preocupa e aumentou ainda mais a preocupação com relação aos dados do mercado de trabalho. Nós tivemos uma revisão do payroll que foi divulgado anteriormente, que simplesmente desapareceram com 250 mil vagas de trabalho. Ou seja, o mercado de trabalho por lá já está sentindo também. E talvez para colocar mais um fator de risco, né, nesses fundamentos, a gente está tendo agora a independência do Banco Central norte-americano sendo contestada, né, sofrendo alguns ataques. Então, efetivamente, não nos parece ter um fundamento muito claro, economicamente falando, para essa alta, essa euforia que nós vimos do S&P nas últimas semanas. E é interessante você ter citado, né, esse comportamento das empresas de tecnologia, notadamente aquelas chamadas de 7 magníficas. Claro. Qual que é a capacidade dessas empresas elas continuarem sustentando exatamente esse avanço dos mercados nos Estados Unidos, pensando nesse nível de restrição propiciado pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump, e pensando também, Marcos, por exemplo, claro que a gente está falando de um mercado bastante relevante, principalmente para as Big Techs, envolvendo essas discussões com o Brasil. A gente discutiu até mais cedo aqui, só a Meta, né? O WhatsApp, por exemplo, tem mais de 150 milhões de usuários diários aqui no Brasil, ou seja, é um mercado bastante relevante. Eu queria entender exatamente essa perspectiva acerca dessa sustentabilidade, de um bom comportamento dos mercados baseado no bom comportamento dos papéis das 7 magníficas. Acredito que a temporada de resultados, Vitor, exerce um peso fundamental nessas expectativas do mercado. Por exemplo, nós vamos ter a NVIDIA divulgando resultados. O grande fator que nós vemos é que o lucro dessas companhias vem consistentemente superando as expectativas de mercado, que são empresas de tecnologia que se beneficiaram de um cenário pós-pandemia e que continua surfando muito bem em toda essa mudança estrutural envolvendo inteligência artificial. Então, à medida que essas empresas mostrem capacidade de continuar crescendo os seus lucros, esses são um fundamento claro, principalmente quando nós olhamos, por exemplo, o S&P, que ele é um indicador que considera o valor de mercado das companhias como peso no índice, né? Nós chamamos de um market cap dentro da composição do índice, ou seja, as 7 magníficas acabam tendo um peso maior dentro do índice. Então, resultados positivos,
em linha ou superando as expectativas do mercado, acaba carregando também o S&P, a Nasdaq, né, que constitui ali, consolida as empresas de tecnologia. Agora, o que nós vimos também entrar em discussão foi que o governo brasileiro, inclusive as 7 magníficas, né, fizeram um decreto ali, assinou um documento contra a posição do Brasil, quanto os decretos que o Brasil eventualmente vem adotando com relação a essas empresas de tecnologia. Essa não é uma discussão recente. Já vem acontecendo há um tempo, né? Inclusive, aumenta o temor também de que a gente pode ter algum tipo de retaliação, né? Nós já estamos com uma das maiores tarifas, agora nós tivemos a Índia, né, para ter 50% de tarifa também, mas um país que estava com 10% de tarifa no dia 2 de abril e agora está com 50%, e traz esse temor de que a posição que o Brasil adota, né, institucionalmente falando com as Big Techs, possam render um aumento de tarifa que já está no maior nível hoje no mundo. Já é completamente restritivo, né? Diria até proibitivo. Proibitivo. Mas você citava anteriormente, Marcos, esses dados do emprego nos Estados Unidos. A gente sabe que, diferentemente daqui, né, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, ele tem aquela dupla função, né, o duplo mandato, chamado duplo mandato, tanto de manter o nível de trabalho aquecido, né, o mercado de trabalho em níveis sustentáveis do ponto de vista econômico, quanto, evidentemente, o papel de qualquer autoridade monetária controlar a inflação. Eu queria entender, dado esse cenário, a gente pensar nessa possibilidade maior de o Federal Reserve dar início a um ciclo de corte já na reunião em setembro. Isso não poderia, naturalmente, como a gente acompanha no mercado, uma regra básica de mercado, beneficiar o mercado acionário nos Estados Unidos? Eu queria entender exatamente o que estaria impedindo esse cenário de acontecer, o que a gente pode esperar do comportamento dos principais índices por lá. Perfeito. Assim, em regra, juros para baixo, bolsa para cima. O detalhe é que o mercado vem questionando os fundamentos desse juro para baixo. O Banco Central americano sempre foi conhecido, Vitor, por ser um banco fortemente independente. Desde o início do ano, essa guerra vem sendo travada. O próprio Donald Trump batizou ali o Jerome Powell como Mr. Too Late, atrasado demais no processo de ajuste da política monetária. Agora a gente acredita que de fato esses juros devem começar a cair. No simpósio de Jackson Hole na última semana, essa porta ela foi aberta, porém a inflação dos Estados Unidos ela não está em trajetória de convergência sustentável para a meta. O próprio presidente do Banco Central americano ele foi muito claro no simpósio na última semana de que a inflação ainda preocupa, apesar de ter uma inflação média razoavelmente comportada. Somou a isso o mercado de trabalho, que aí sim mostrou um mercado desidratando em um ritmo mais acelerado. Esse mercado de trabalho, Vitor, desacelerando, aumenta um pouco a necessidade de corte de juros. Por outro lado, será que essa inflação ela ainda não é um sinal amarelo? Nós não lemos hoje a inflação nos Estados Unidos como um sinal verde, Fed vai lá e corta os juros. Até porque as tarifas anunciadas, elas têm um cunho inflacionário nos Estados Unidos, ou seja, essas tarifas podem dificultar ainda mais o trabalho de convergência da inflação para a meta. Então, quando nós colocamos esses fundamentos na mesa, nós acreditamos que não é um sinal muito óbvio que esses juros vão cair. E aí, inclusive, Vitor, surge a seguinte pergunta: será que esses juros vão cair de maneira consistente? Ou nós teremos 1 ou 2 cortes de juros esse ano, a inflação continua pressionada e, eventualmente, o Banco Central ele tem que parar com esse corte, ou pior ainda, dar um cavalo de pau, voltar e ter que ajustar novamente a política monetária? Esse é um problema que o mercado tenta colocar no preço, somado também, é claro, com o questionamento da independência do Banco Central. Nós tivemos agora o presidente Donald Trump anunciando a demissão da Lisa Cook, só que essa demissão ela tem que ser fundamentada por justa causa, é um questionamento ainda. Caso se concretize essa demissão, eles passarão a ter 4 dirigentes no Fed, que basicamente já teriam direito à maioria para forçar ou eventualmente seguir um ciclo natural de corte de juros. Existem algumas interrogações, algumas dúvidas que nós acreditamos que pode estar ofuscando um pouco esse otimismo todo com relação ao tão aguardado
início do ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos. Ou até mesmo acelerar o ritmo desses cortes, né, Marcos? Porque o próprio presidente Donald Trump já publicou que devia cortar mais de um ponto, né? Enfim. Mas pensando exatamente você citou o simpósio de Jackson Hole, eu lembro que Jerome Powell citou exatamente essa preocupação com esse desaquecimento do mercado de trabalho por lá. Mas eu queria entender se esse desaquecimento ele teria uma correlação maior com as políticas migratórias de Donald Trump, com essas deportações em massa. A gente sabe do nível de dependência do mercado norte-americano, muitas vezes por essa mão de obra oriunda de outros países, né, por parte dos imigrantes. E, em paralelo, o peso exatamente da taxa de juros mais elevada. O que está pesando mais exatamente na consolidação hoje do mercado de trabalho norte-americano e dessa desaceleração que a gente tem acompanhado? Nós acreditamos que tem um pouco de cada, tá, Vitor? Mas nós diríamos que essa política imigratória, ela tem exercido um peso fundamental. Um estudo recente do Fed de Dallas apontou que o número médio de imigrantes para os Estados Unidos de 325 mil pelas fronteiras, né, os imigrantes ilegais principalmente, que acaba aderindo a essa mão de obra mais barata, caiu de 325 mil para 19 mil. Então, nós tivemos uma queda muito expressiva, né, no acesso de imigrantes à economia americana. Isso, sem sombra de dúvidas, acaba trazendo um pouco de escassez à oferta de mão de obra, tá? Isso é um problema muito sério. Por outro lado, as empresas americanas que estão empregando, uma preocupação que o mercado tem é que o mercado de trabalho ele cai de maneira repentina e ele leva um tempo para poder recuperar. Porque, como eu disse, essas empresas americanas que estão contratando, elas acabam contratando ou demitindo, aguardando uma expectativa futura. Se há uma necessidade de redução na matriz de custo dessas empresas, antecipa-se o processo, né, de desligamento, de redução de quadro de colaboradores. À medida que as expectativas melhorem, as empresas voltariam a contratar. O grande detalhe é quanto tempo que essas expectativas levariam para voltar a melhorar e isso se traduzir em um mercado de trabalho voltando a se aquecer, né? Então, pensando nisso, pensando em pressão inflacionária, pensando em mercado mais desaquecido, ou seja, desemprego maior, como é que fica exatamente essa situação do nível de atividade e do crescimento da economia americana? Porque muito se discutiu antes do tarifaço, né, Marcos, exatamente sobre esses efeitos completamente nocivos para a economia dos Estados Unidos. Mas parece que esses dados, esse efeito ele ainda não chegou, né, de uma forma mais ampla, mais abrangente. O que a gente pode esperar, então, do comportamento dos principais índices nos próximos meses, a partir, inclusive, dessa adaptação do mercado às novas tarifas, né, essa nova política comercial proposta por Trump? De fato, o principal impacto, Vitor, principalmente na inflação, a gente deve começar a sentir agora, nessa reta final de terceiro, quarto trimestre, né, de 2025. Por isso que o Banco Central americano ele vem adotando uma postura de dependência de dados, né? Esse foi um discurso que nunca saiu da mesa, né, dos pronunciamentos oficiais, porque à medida que essa inflação volte realmente a acelerar, isso, tecnicamente, pode interferir na decisão de juros, tá? Então, nós esperamos, sim, um impacto marginal desse aumento das tarifas na inflação americana ainda acontecer, a gente não viu claramente. Fora isso, existe também a expectativa das tarifas trazer uma desaceleração econômica um pouco mais forte do que o mercado esperava, né? O Departamento de Estudos de Orçamento da Universidade de Yale também desenvolveu um estudo de que espera-se que as tarifas possam tirar algo na casa de 1% do crescimento da atividade econômica americana ainda em 2025. Ou seja, precisamos monitorar esses principais dados, né, PIB, inflação, e aí os principais indicadores de inflação, principalmente o PCI, né, que é o preferido ali do Fed, e também do mercado de trabalho, justamente que, caso tenha uma mudança estrutural,
nós acreditamos que isso pode interferir, talvez não na decisão corrente, mas nas decisões futuras e no guidance, né, nessa direção que o Banco Central eventualmente possa dar para o mercado. Até porque a gente tem essa perspectiva, né, depois dessa série de ameaças, xingamentos, indelicadezas por parte de Donald Trump, junto ao presidente do Fed, Jerome Powell, Marcos, a gente tem a perspectiva, se não da demissão, porque acho que o mercado, inclusive, já deixou de precificar, né, essa possibilidade. Donald Trump depois chegou a dar uma modificada também no discurso, dizer que não iria demitir Jerome Powell, até porque ele não pode. Mas, pensando ali no médio prazo, né, o mandato de Powell acaba em maio do ano que vem. Você citou esse aumento da incerteza com a demissão anunciada. Né? Claro que a gente vai ter ainda um desdobramento judicial, mas da diretora Lisa Cook. O que a gente pode esperar a partir, então, dessa mudança também de presidência, a partir, é evidente, da nomeação de alguém que deve ser alinhado a Donald Trump e os interesses da Casa Branca, né? Sem dúvidas, um Banco Central mais dovish, né, mais complacente com a inflação acima da meta, né, que isso basicamente vai forçar os juros voltando a cair. Então, o juro real, Vitor, que é aquela diferença, né, entre a inflação e a taxa de juros nos Estados Unidos, ela tende a diminuir. Isso é bom para a economia, né? Porém, não é bom para a inflação. Então, existe essa preocupação que um banco central mais dovish, que é um termo técnico do mercado, né? Seria realmente o caminho para a gente ter uma atividade econômica voltando a acelerar. A boa notícia é que hoje uma combinação muito perigosa que nós vemos na economia americana é a dívida em um dos maiores níveis, né, pós-Segunda Guerra, combinado com os juros também em níveis muito elevados, né? Então, você acaba tendo uma dívida que cresce a um ritmo mais acelerado, até propriamente que a atividade econômica. Por isso que a relação dívida-PIB, Vitor, que é um indicador amplamente acompanhado no mercado, nos Estados Unidos tem uma trajetória preocupante. E ficou ainda mais preocupante depois da Big Beautiful Bill, né, que foi esse super pacote fiscal que foi aprovado recentemente nos Estados Unidos. Então, esse contexto de inflação ainda não controlada, uma dívida elevada, pode surgir e exercer peso na postura desse Banco Central mais dovish, né, que nós esperamos principalmente com a mudança do presidente que vai ocorrer no início do próximo ano. Inclusive, o Trump ficou de anunciar, né? Então, existe uma expectativa que talvez em um futuro próximo aí já deva pintar o nome de quem deve ser o presidente desse novo mandato que se inicia ano que vem. Eu te confesso que eu não queria estar na pele de Jerome Powell nesse momento. Exato. A gente conversou aqui com o Marcos Moreira, sócio da Garten Capital. Agradeço, Marcos, pela disponibilidade. Sempre um prazer dividir tela com você. Agora, né, você aqui presencialmente, melhor ainda de bater esse papo. Prazer todo meu, Vitor, CNN e todos os ouvintes que nos acompanham diariamente. Tamo junto. Obrigado.